Iniciamos agora o bate-bola do emprego. Bate-bola do emprego, Paulo. O nome foi dado aqui, acabamos de criar, né? Nasceu Aliás, tem que dar um crédito para o Mário Jorge. Mário Jorge que criou o bate-bola do emprego. Nós estamos aqui, você que está nos acompanhando de outras paragens, estamos em Cajamar, aqui na Feira da Empregabilidade, com o nosso secretário do Emprego e Relações do Trabalho. A Expo Empregabilidade. Expo Empregabilidade. E hoje nós vamos falar aqui com a doutora Kátia Figueira, que faz, é médica do trabalho, intensivista, ela faz um monte de coisa. Doutora Kátia Figueira, médica do trabalho, médica nutróloga, médica legista, fora o que ela resumiu, né? Não apareceu aqui agora. E o que nós vamos falar, Paulo, é principalmente, né, como é bate-bola, é coisa bem rápida. Sim. E a doutora vai dar uma resposta rápida e também muito didática, né? Isso é importante, doutora. A importância dos exames ocupacionais. Tem muitos, principalmente os jovens, né, que são admitidos, e também as empresas que têm lá que passar pelo exame admissional. Afinal, para que serve o exame? Quais são as principais razões, o motivo dos exames? Porque tem a lei a ser cumprida, mas na prática serve para quê o exame admissional? Ocupacional, melhor dizendo. Isso mesmo. É como o senhor disse, né? Tem a legislação que está amarrada na CLT, então são exames obrigatórios por lei, mas o que o senhor falou é o que sempre me intrigou. Tá, mas está na lei, mas por que eu faço? O que é importante dizer, né? Os exames admissionais, eles são divididos basicamente em exame admissional, literalmente os exames ocupacionais, que é um exame que a gente faz no candidato, ele ainda não é empregado, no candidato, para saber como que está a saúde dele entrando na empresa. E mais, além de saber como está a saúde, a gente tem que colocar ele dentro do cenário do que ele vai fazer. Então, dentro da função que ele vai fazer, se a saúde dele está apta para aquilo. A gente usa literalmente esse status de estar apto ou não estar apto. E qual que é o foco disso, né? A pessoa vem trabalhar na empresa, a gente tem que devolvê-la para a família, não só igual, mas muitas vezes melhor. Então, a gente tem nos dois extremos o exame admissional e o exame demissional, que seria o exame que a gente faz naquele colaborador, devolvendo ele ali para o emprego, de novo, para outro emprego, mostrando que ele está bem, que a emprisa cuidou dele. Muito bom, a doutora veio com uma palestra pronta, a gente pergunta, já vai falando tudo, isso é muito bom. Agora tem uma coisa, enquanto a doutora falava, eu ficava pensando, mas será que não tem gente que já chega, de alguma maneira, seja no admissional ou no periódico, não tem gente que vai também, vamos colocar, que vai mal intencionado ou com querendo esconder alguma coisa. Você convive com isso, doutora? Sim, e eu convivo de uma forma até muito próxima, porque além de médica do trabalho, eu sou perita judicial, então eu sou perita em ações trabalhistas. Então, sim, a gente costuma ter uma brincadeira interna entre os médicos que diz assim, no exame admissional tá batendo bola, cara Highlander. Agora, no exame demissional já tá capenga. Por quê? Qual que é a ideia disso? E o que o senhor falou faz muito sentido. Existe muita má-fé quando a gente está falando de exame ocupacional. O exame ocupacional, ele não é uma atividade assistencial. Eu vejo a saúde, mas dentro de um escopo também legalista, que é mostrar para a empresa como que aquela pessoa está chegando. Mas o médico do trabalho, ele é o especialista preparado para identificar esse tipo de manipulação que pode ocorrer. O exame ocupacional, ele acontece em que fase do processo seletivo? É no final do processo seletivo? É no meio do processo? E outra coisa, ele pode ser um fator de eliminação do candidato nesse processo seletivo, não é? Olha que interessante que o senhor perguntou e faz muito sentido. A gente costuma chamar o exame admissional de pré-admissional, porque o exame médico ele tem que ser etapa eliminatória do processo seletivo. Até porque eu posso pegar um candidato que tem uma condição de saúde que eu não possa dar apto para ele trabalhar numa função que piore a saúde dele. Então, o exame admissional ele acontece antes de se finalizar o processo, é uma etapa eliminatória, e o exame demissional ele ocorre no último dia trabalhado. Então, eu não posso, por exemplo, fazer o exame demissional e a pessoa continua trabalhando.
Não posso. Então, são extremos. E o que o senhor trouxe, que eu acho muito importante dizer também, que a gente tem um caráter de exame ocupacional, que é o exame periódico. O que é isso? Eu não poderia trabalhar nos extremos só. Eu tenho um exame que acontece periodicamente, que é literalmente para entender como está indo a saúde daquela pessoa, já buscando entregar aquela pessoa melhor para a sociedade e para o emprego de novo. E, doutora, o foco na saúde do colaborador é super importante, né? Porque tanto para o próprio colaborador, porque também se não tiver com uma saúde em dia, ele não se torna um colaborador produtivo, né? Então o exame pré-admissional, ele pode ser um fator de eliminação. Com certeza. Eu costumo falar para as empresas que, independente do que a empresa, no que ela atua, o que ela produza, qual seja o core dela, o mais importante de toda empresa são as pessoas. Então, se você tiver um olhar não só legalista para os exames, mas tiver um olhar, digamos assim, de saúde pública mesmo, você consegue ter esse exame ocupacional como uma coisa muito estratégica para a empresa. E sim, ele serve como etapa eliminatória, sim. Normalmente, nas empresas privadas, a gente segue a norma, né, CLT, mas se o senhor for pensar, os concursos públicos têm isso muito forte, porque você está pensando em trazer um candidato que vai ficar ali com você 25, 30 anos. Então, o exame ocupacional ele tem importância tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Recentemente teve uma mudança na lei, pensando aí na saúde mental das pessoas. Como é que isso está impactando no seu trabalho, doutora? Nossa, vamos fazer um filme, tô brincando. Mas assim, só tem mais 4 minutos. Sim, senhor. Mas a saúde mental, que bom que o senhor trouxe essa questão. E assim, a saúde mental é literalmente um problema de saúde pública. Então, assim, essa regulamentação, na verdade, essa norma, ela vem sendo discutida há muitos anos. E assim, pasmem, o INSS já tem há muito tempo esse indicador de que saúde mental é uma das doenças que mais afasta. E é uma doença que muitas vezes a gente não vê. Por quê? Normalmente, eu costumo falar assim que a doença ela não começa no corpo, ela começa até acima no nível energético. Aí você pensa na saúde mental e aí vem as doenças físicas. E normalmente a doença mental, ela acaba sendo um tabu. Então, muitas vezes eu faço um trabalho de absenteísmo, que é controlar o porquê que a pessoa está faltando. E muitas vezes eu recebo atestados que vêm com CIDs, né, que é o código da doença, dor de cabeça, diarreia. Só que você vai puxar fundo, muitas vezes a pessoa está com um processo de depressão que nem ela percebeu. Então, assim, é importantíssimo isso que o senhor trouxe da NR1, que a gente fala, olhar para a saúde mental. E o senhor sabe que na esfera pública, a gente tem esses processos de acolhimento em saúde mental num processo muito mais avançado que na privada. Por quê? Como o colaborador acaba ficando um tempão ali, esse impacto gera muito custo para as empresas. Então, assim, eu fico muito feliz da gente estar discutindo isso de forma madura hoje. E sim, a princípio, tem que ter uma norma para exigir que isso avance, mas a saúde mental é um problema de saúde pública e eu acho que o médico do trabalho, ele foi capacitado para lidar com isso e assessorar as empresas. Agora, doutora, essa avaliação, né, da saúde mental, ela tem um alto nível de complexidade, né? Porque não é um exame de sangue onde você faz um diagnóstico a partir daquele resultado concreto. Então, essa alta complexidade, ela pode gerar algumas questões, né? Até o aumento do índice de absenteísmo, né? Em função do próprio diagnóstico de saúde mental, que já é complicado. A senhora tem algum panorama, algum número em relação a essas ocorrências relacionadas à saúde mental nas empresas? Sim, senhor. Quando começou a discutir essa questão da saúde mental, a gente chegou a fazer vários grupos de trabalho. E nesses grupos, buscando isso que o senhor falou e que faz muito sentido, você lidar com um resultado objetivo é simples. O duro é você lidar com questões mais complexas. Porque hoje a gente não pode olhar para uma pessoa e falar assim, olha, agora você é profissional, você está na empresa, olha, agora você está na sua casa. Não, a pessoa é um ser único. Então, por óbvio, se você tiver um problema na empresa, vai refletir na sua casa e o contrário é verdadeiro. Então, hoje a gente tem várias formas de até criar indicadores, vários tipos de formulários de qualidade de vida para conseguir triar essas pessoas e, de fato, assim, sensibilizar a alta gestão, até para a alta gestão conseguir reconhecer essas pessoas que estão em sofrimento mental. E sim, assim, eu tenho algumas vivências que são bem impactantes, principalmente quando acontecem suicídios nas empresas. Então, esse é um momento de olhar bem para a saúde mental, principalmente com esse escopo que o senhor falou, tá, é uma questão complexa, mas eu consigo olhar de uma forma objetiva, óbvio, com uma equipe multiprofissional, com o médico do trabalho angariando isso. Maravilha, doutora, como nós estamos agora terminando o nosso bate-bola aqui do emprego, né? Mário, mas deixa eu te interromper um pouquinho.
tem 3 perguntas aqui que nós precisamos fazer para a doutora, não tem jeito. Eu vou até pedir aí para a gente aumentar um pouquinho esse tempo aí, porque 2 faladores aqui, mais a doutora aqui manda bem, não vai dar, 10 minutos não dá, vamos fazer em 15, pronto. Mas tem assim uma pergunta básica, né? E como surgiu a sua empresa, né? Você tem uma formação, sim, tem pós-graduação, tem residência, mas qual foi o principal propósito de criar a sua empresa? Pode ser bate-bola rápido, viu? Bate-bola do emprego. Tudo bem, aí envolve emoção. Na verdade, a minha empresa ela foi criada pela demanda dos clientes. Eu sempre fui cliente. O médico do trabalho ele é cliente porque ele é lotado numa empresa e ele precisa procurar ferramentas. E chegou um dia que eu procurava ferramentas que não tinha no mercado. E aí eu falei, nossa, se não tem, eu vou criar a ferramenta. Então, o propósito foi pela vivência que eu tive na medicina do trabalho e uma forma de devolver para a sociedade todo esse investimento que a sociedade fez em mim em tanto estudo. Acho que foi isso. Então, vou ficar com a segunda pergunta. A segunda é sua, pronto. Quais são os principais produtos, doutora? Produtos, serviços ou diferenciais que fazem a sua empresa, né, se destacar no mercado? Olha, senhores, acho que o meu diferencial é conhecer a empresa e personalizar o produto que aquela empresa precisa. Porque hoje a gente tem muito produto de prateleira. Então, a minha ideia é sempre fazer uma vivência na empresa, um diagnóstico, até para entender se ela tem de legislação e trazer produtos que ela precisa naquele momento. É o lance de olhar para o cliente e falar onde dói. Então, acho que é isso. Mas nós estamos falando da empresa. Qual é o nome da empresa, doutor? Não falamos ainda, né? É verdade. Também nós não perguntamos, né, Mário? Vamos lá, qual é o nome da empresa, doutora? Na verdade, até por esse propósito de unir muitas expertises, a minha empresa hoje chama Grupo Biomed, porque tem todos esses assuntos que a gente for norteando aqui ao longo da conversa. Sim, sim. Bom, tem a última pergunta básica que nós não podemos deixar de fazer, né, Mário? Olhando para o futuro, né, quais os próximos planos, inovações ou metas que você pretende para a sua empresa, com foco na empresa? Complexo, hein? Eu estou muito na linha que o senhor mesmo trouxe dessa questão de saúde mental, porque eu acho que se a gente conseguir melhorar a saúde mental, o clima organizacional nas empresas, os outros produtos, as outras metas, os outros propósitos vão surgindo junto. Acho que é contribuir mesmo. O que a doutora falou desperta um grande desafio, né? Porque mudar a cultura organizacional é mudar um pouco a cabeça do empreendedor, né? Do empresário e também preparar as lideranças da empresa para essa mudança. Né? Sim, então, é um desafio muito bacana, ou seja, tem muito serviço pela frente para a doutora aí, viu? Com certeza. Muito bem. Para gravar o nome da empresa? Grupo Biomed. Grupo Biomed. É isso. Muito bem. Doutora, muito legal sua participação. Queremos agradecer muito esse bate-bola do emprego. Num ambiente aqui, que nós estamos aqui na Expo Empregabilidade, a senhora sabe que nós estamos aqui, que o secretário Mário, liderados aí pelo prefeito Cauã, né, Berto, está oferecendo mais de 10 mil empregos aqui para a região. A senhora sabia? Eu fiquei abismado, viu, Mário? Parabéns. É uma das 3 maiores, eu ouvi na apresentação inicial, das 3 maiores ofertas de emprego do estado de São Paulo. É a terceira maior e as 2 principais foram oferecidas pela cidade de São Paulo. Tem a obrigação de gerar muitas vagas de emprego, né? São 12 milhões de habitantes, né? Cajamar tem quantos milhões? Tem 98 a 100 mil habitantes. Então, proporcionalmente, é a maior oferta de empregos do estado de São Paulo, proporcionalmente pela região. Muito bom. Obrigado, doutora, pela participação aqui no nosso bate-bola do emprego, né? Muito rápido. É um tema maravilhoso, a gente consegue desenvolver aí realmente em mais de horas, né? Mas é o tempo que nós temos agora, né? Fala novamente o nome, para gravar o nome da empresa e dar suas despedidas aí para o nosso telespectador, internauta, quem estiver nos assistindo. Sim, senhor. Ou ouvindo. Grupo Biomed, eu agradeço o convite, a oportunidade, parabenizo novamente, como o senhor falou, e é isso, contem comigo e que saia muita gente empregada daqui. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Mário. Obrigado, doutora. Só tem uma insatisfação que eu quero deixar registrado. Ela fica chamando a gente de senhor. Eu ia falar isso no início. Não, para com isso. É tão rápido o bate-bola que acabou. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Em Cajamar, educação é investimento. No Colégio do Futuro, as crianças já aprendem com foco no amanhã. E quem cresce aqui, continua aprendendo por aqui. Pela primeira vez na história da cidade,
uma faculdade para o cajamarense, o Campus de Tecnologia e Logística. Cajamar forma a própria mão de obra qualificada para as empresas da cidade e da região. É mais gente preparada, mais empresas contratando, mais economia girando. O investimento é na população. Educação, formação e emprego. Tudo conectado. Compromisso é isso. Formar o cidadão desde a base até a sua vida profissional. Campus de Tecnologia e Logística. O seu futuro continua aqui. Prefeitura de Cajamar.